tô te vendo aqui no Insta já. Não tá. Beleza. Só me aceitar esse vídeo depois. Bom, pessoal, começando a nossa webinar aqui. Na FBT, boa noite a todos. Boa noite, professora Sigrid. Boa noite. Estamos começando aqui a nossa transmissão pelo YouTube da FBT, pelo Instagram da professora Sigrid, né? Queria agradecer a presença de todo mundo, se cadastrou para participar da FBT, que está assistindo pelo Instagram da professora. Elisa, um abraço, pessoal. No YouTube pode comentar ali o nome, o caminho da empresa para a gente dar um oi, a professora também no Instagram dela. Queria agradecer a presença de todo mundo. Nesse momento difícil, complexo que a gente está vivendo, de isolamento social, todo mundo em casa se cuidando, né? Na medida que em casa. E nessa noite aqui, a gente vai tratar de alguns assuntos bem importantes. A gente vai precisar ajudar muitas empresas nesse momento, né? Não é à toa que as empresas possuem uma razão social de existir, né? Estão na garantia dos empregos. Então, a gente, nesse momento, vai fazer algumas situações bem importantes para contribuir para os nossos clientes, para as empresas que a gente trabalha. Nessa noite aqui, a gente vai receber a minha professora Cris, né? Chique. Para quem não conhece a nossa prof, né? Tanto tempo, professora Sigrid, né? É contadora pela URGS, pós-graduada em Direito Tributário, mestre em Contadoria. Já está um bom tempo na área contábil, né? Vamos dar o tempo de entregar a idade nossa, né, professora? É verdade. Muito tempo nas Big Four aí também, professora na FBT, na PUC, na Unicinos, no La Salle, minha colega também na Monteiro Lobato. E agora também está encarregado esse projeto da FBT, né, o Programa de Capacitação em Área Fiscal. Eu agradeço de antemão aqui a participação da professora, né, para mim é um privilégio, né, uma honra sua presença aqui com a gente. E nessa noite, né, já agradecer a volta ao nosso espaço importante, que é o planejamento tributário nesse tempo de crise, né, professora? Boa noite, obrigado pela participação aí. Boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste aqui pelo Instagram, boa noite a quem nos assiste pelo YouTube. Eu gostaria de quem está no Instagram, compartilhe essa live com mais pessoas que podem se interessar, pessoas do departamento tributário que trabalham com vocês, pessoas que trabalham no departamento contábil. Compartilha com empresários, que essa live é bem importante. Nós vamos entregar aqui só o filé. Essa noite é para entregar o filé do departamento tributário. Ok, pessoal? E quem está no YouTube também compartilha o linkzinho ali com quem pode vir a se interessar, que vai ser bem legal ampliar, né, a nossa comunidade. E então gostaria de agradecer o convite do professor Diego. Estou bem feliz e acho que a gente já pode começar, né, professor? Eu que agradeço aí ter aceito o nosso convite, né? Ficamos bem felizes aí pela professora ter aceitado. A gente toma tempo para trocar uma ideia, né? A gente conversa bastante sobre planejamento tributário, mas a gente queria trazer um pouco do conhecimento da professora, os alunos, né? O pessoal que nos acompanha, os amigos que estão assistindo, que amanhã depois venha participar do nosso curso na FBT, depois a gente conversa um pouquinho no final. Bom, realmente é um tempo muito complicado, é um tempo mesmo de redução de faturamento das empresas. Realmente a gente nunca viveu isso, né, no tempo moderno. Agora as pessoas estão no mercado de trabalho passando por isso. Então nós, contadores, tributaristas que atuamos na área contábil, na área tributária, temos essa missão de contribuir para que as empresas continuem
perenes, que elas continuem existindo para ser muito importante a retomada da economia, a garantia dos empregos, né, durante essa pandemia e certamente após ela passar e ela vai passar. Bom, nessa noite a professora Sigrid trouxe alguns assuntos para a gente conversar. Como ela falou, estou sugerindo o planejamento tributário para nós. Infelizmente a gente só tem uma hora, né? Se nós tivéssemos 7 ou 8 horas como as lives do sertanejo, aí certamente a gente não ia conseguir vencer toda a matéria, né? Mas vamos falar sobre 4 assuntos de lucro real, 2 especificamente de PIS e COFINS. Também vamos abordar o Simples Nacional em 2 tópicos. E no final, o professor também vai trazer 2 visões sobre as folhas de pagamento e uma forma de economia tributária. Bom, professora, vamos começar. Já queria agradecer de novo a sua presença. Dar um oi para a galera que está nos assistindo no Instagram, está assistindo no YouTube, o pessoal da FADEG, a Lara, Milena, Márcio, Luciana, a galera toda que está assistindo também no Instagram da professora, muita gente curtindo. Siga a professora, quem não segue ainda segue. O melhor Instagram, a galera de planejamento tributário da professora Sigrid, a galera que não segue, segue lá. Enfim, muito conhecimento para ser compartilhado. Então, professora, essa noite vamos falar um pouquinho sobre lucro real, né, e sobre essas possibilidades de economia tributária. A professora tem um material para dividir com a gente, né? Então assim, pessoal, eu vou compartilhar a tela aqui com quem está no YouTube. Quem está pelo Instagram, entre em contato depois comigo, que a gente vê uma forma de disponibilizar esse material, ok? Então, vamos lá, vou compartilhar a primeira lâmina aqui, está aparecendo aí. Tá, agora tá. Tá. Então, assim, ó, pessoal, nós vamos falar de 10 dicas agora para economizar impostos, ok? A primeira dica é para abater os clientes que tiverem com inadimplência. Eu vejo muitas empresas esperando até dezembro para fazer essa redução de base de cálculo, tá? Mas empresas do lucro real podem fazer desde que atendidos esses critérios aqui, ó. Sem garantia até 15 mil, vencidos há mais de 6 meses, independente de cobrança. De 15 a 100 mil, vencidos há mais de um ano, com cobrança administrativa. Mais de 100 mil, vencidos há mais de um ano, com cobrança judicial. Então, esses títulos aqui, pessoal, já podem ser deduzidos e vão reduzir a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, ok? Qual é a base legal que a gente utiliza? Lei 9.430 de 96, artigo 9º, parágrafo 7º, tá? Tem no material aqui. A segunda dica que a gente separou aqui é remunerar o acionista por juros sobre capital próprio, principalmente se o acionista for pessoa física. Você consegue abrir o slide para nós, ele está aparecendo todos juntos no YouTube, depende se consegue abrir para nós individualmente o slide ali. Eu estou conseguindo enxergar todos os setores, de repente nós olhamos de forma individual cada um, mas eles estão tá. Uhum. Não, perdão, deixa eu ver aqui. Só um momentinho, tá? Desculpa. Não, tranquilo, só para a gente, para todos poderem assistir na mesma visibilidade ali, né? Um abraço pessoal no YouTube, pessoal no Instagram, Renata entrou ali, Instagram da Prof também, né? Pessoal nos acompanhando, tanto no YouTube quanto no Instagram. Essa noite aqui que vamos tratar sobre esses assuntos específicos, né? De planejamento tributário nesse momento de crise, né? Que as empresas precisam mesmo, né? Precisam muito de ajuda, de orientação dos contadores, né? Tributaristas. E essa noite a gente trouxe a professora Sigrid aqui para dividir com a gente esse conhecimento aqui, né? Agora apareceu? Apareceu, agora está excelente. Tá. Isso. Então, nesse primeiro tópico, geralmente as pessoas esperavam o final do exercício, professora. Nós utilizamos essa possibilidade e não tem essa necessidade, né? Exatamente. Essas 4 dicas que nós vamos iniciar
falando de lucro real, é para empresas que estejam apurando lucro, ok? Lucro real, tá? Prejuízo não. Mas empresas que estiverem apurando lucro, primeira dica é com relação a PCLD dedutível, tá? Com relação a esses critérios aqui. A segunda dica é com relação ao juro sobre capital próprio, principalmente se o acionista é pessoa física ou tributada pelo lucro presumido, porque daí não paga PIS e COFINS, o acionista lucro presumido não paga PIS e COFINS, tá? Essa dica é boa, pessoal, porque reduz a base de cálculo do lucro real através de uma despesa financeira, certo? Então, eu vejo muito cliente pagando dividendos sem fazer o cálculo do juros sobre capital próprio. Então, aqui eu coloquei uma regrinha, tá? Que é o patrimônio líquido vezes a TJLP, que a TJLP está em 4,9%, está em 5% ao ano, mais ou menos. Então, o PL vezes 5% ao ano. E tem que estar limitado a 50% dos juros, perdão, do lucro antes do juros sobre capital próprio ou 50% dos lucros acumulados e reserva de lucro, tá? Essa regrinha só que tem que atentar, tá? Se o acionista for tributado ao lucro real, essa regra aqui não vale tanto a pena, tá? Porque daí ele vai tributar o PIS e COFINS, tá? A 9,25 aí não vale tanto a pena. A terceira dica para empresas que estiverem no lucro real é para empresas que sejam inovadoras, tá? Então, empresas que sejam inovadoras, que investem em pesquisa e desenvolvimento, podem fazer uma exclusão no lucro real definitiva, ou seja, não é uma economia temporária, de 60% desse gasto com inovação. Então, é uma economia muito interessante. Onde é que está isso? Lá na Lei 11.196 de 2005, artigo 19, tá? Então, pessoal, o que acontece? Essa lei do bem, ela gera uma exclusão na apuração do lucro real. Então, essa exclusão aqui faz com que as empresas, de fato, economizem. Como é que elas economizam? Olhem aqui, ó. Imaginem um gasto com inovação de R$100, a exclusão de 60. Vai economizar R$20,4 disso, que é 34% dessa exclusão. Então, a conclusão é, para cada R$10 que a empresa invista, ela economiza R$2,04 em tributos. Então, pessoal, se vocês têm um cliente que tenha pesquisa e desenvolvimento, olhem com carinho essa legislação, porque ele está deixando dinheiro na mesa. Se ele não está aproveitando essa legislação, ele está deixando dinheiro na mesa, tá? O que acontece? Né, professora, muito importante essa informação, né? Porque as empresas muitas vezes ficam com receio em investir em pesquisa, em desenvolvimento, e é extremamente necessário, né, esse investimento, né, para a evolução tecnológica, até dos produtos das empresas, né, além de evoluir no mercado, né, e principalmente ainda podem buscar essa economia tributária, tendo esse auxílio, esse conhecimento por parte do contador, do tributarista, né, professora? Não, perfeito. Tem empresa que não faz isso por medo, tá? Por medo da fiscalização. Mas esse é um benefício tributário legítimo, que o governo tem interesse nesse incentivo. Porque quanto mais a empresa investe em inovação, maior vai ser o desenvolvimento do próprio país, tá? Então, por trás tem um incentivo econômico, ok? Quarta dica é a última para lucro real, tá, pessoal? Depois a gente vai falar de PIS e COFINS.
A quarta dica é a depreciação. Eu vejo muito cliente utilizando a tabela do imposto de renda sem conhecer uma possibilidade de reduzir a depreciação de uma forma mais rápida, caso tenha como comprovar que a depreciação é mais rápida. Então, eu vejo muito cliente meu utilizando a depreciação a 10%, porque está na tabela da Receita Federal, anexo 3, né, da IN 1700, mas a Receita Federal, nessa base legal aqui, ó, IN 1700, artigo 124, diz que fica assegurado ao contribuinte o direito de computar a cota efetivamente adequada às condições de depreciação de seus bens, desde que faça prova. Como é que faz prova, pessoal? Imagina uma máquina que dura 8 anos, mas a legislação da Receita permite depreciar apenas em 10 anos, tá? Tu economiza temporariamente, em 2 anos, tu acelera a dedutibilidade. Se tu tiver um laudo, se tu tiver o manual da máquina, eu já vi manual da máquina dizendo que faz até 20 mil pares de sapato por ano, e isso dava menos que 10 anos, então a empresa conseguiu acelerar a depreciação. E isso, num ano de crise, faz bastante diferença no que se refere a pagar imposto. Tu reduz carga tributária num ano difícil como esse nosso. Tá ok? Perfeito, professora. Então, certamente é muito necessário também o compliance para o controle dessa informação, dessa redução do aspecto temporal, da depreciação para a empresa conseguir comprovar realmente, né, que esse gasto ocorreu num tempo menor, né, professora? Sim, perfeito, perfeito, tá? Então, assim, pessoal, de lucro real são essas 4 dicas, tá? PCLD, a inadimplência dos clientes, juros sobre capital próprio, lei do bem e depreciação. Agora, nós vamos falar de 2 possibilidades de economia tributária para PIS e COFINS, tá? A primeira diz respeito ao ICMS na base de cálculo. Esse assunto já é bem conhecido, mas a Receita Federal ela dificultou quando ela disse que o que ela aceita redução é o ICMS recolhido. Né? A gente sabe que não foi bem isso que o STF disse. Então, qual que é a dica que eu vejo empresas em cima do muro, indecisas, sem saber o que fazer? Primeiro, aproveita o Pacífico. Aproveita que a Receita Federal aceita que tu tire o ICMS a recolher da base de cálculo do PIS e COFINS. Aproveita e já coloca no SPED de contribuições essa redução, tá? A base legal está aqui, ó, solução de consulta 13 de 2018. Quem quiser esse material, entre em contato comigo que eu indico como é que se obtém, tá? Então, pessoal, a dica é o Pacífico, tu aproveita agora, que é um ano difícil de crise, e judicialmente tu discute o mérito de não ser o a recolher, e sim de ser sobre a nota fiscal. Sim, certamente essa a matéria que até junto com a professora e com outros professores também que estão nos assistindo, a professora Deise, está nos assistindo, a professora Deise Parisotto, professor Douglas Domingues também está nos acompanhando, todos os professores do PECAF aí, né, a audiência bacana, e o Carlos também, um abraço, a Lara, né, o pessoal está assistindo no YouTube e também no Instagram da professora. Certamente essa matéria tem mais nos últimos anos, né? E ela deveria ser solucionada de certa forma no dia 1º de abril. E quando saiu essa data prevista pelo nosso presidente do STF, eu ainda pensei, olha, 1º de abril é o dia da mentira. Então, olha, é muito grande a chance de realmente isso ser mentira, né? Essa decisão, né? O julgamento dos embargos oferecidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
questionando alguns pontos da decisão do STF, como o ICMS a ser recolhido, né, a ser utilizado para votação, para exclusão da base do PIS e do COFINS. Também tivemos solução de consultas, tivemos a própria IN em 1911, né, foi publicada há algum tempo, trazendo algumas limitações da aplicação do crédito. A gente vê o comportamento da Receita Federal tentando reduzir os danos, né? Mas certamente essa decisão é uma posição pacífica do STF. A questão, como a professora trouxe muito bem pacificado, ou pelo menos apontado pela Receita Federal, é o imposto a recolher, mesmo que a gente não concorde com isso no primeiro momento, né? Mas a legislação está aí vigente, cogente, aplicável, a gente tem que respeitar, evidentemente discutir o mérito, né, judicialmente, porque eu conversei sobre isso, a gente não pode penalizar o contribuinte por um princípio constitucional da não cumulatividade, né? Então, dessa forma, entendemos que vamos respeitar a legislação, mas que o nosso direito está sendo privado, né, por essa orientação da Receita Federal, que nada mais está buscando reduzir os danos, né? Certamente essa decisão que ocorreu lá no dia 1º de abril poderia ser influenciada por esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de falta de recursos para a União. Talvez fosse uma decisão pró-fisco, uma decisão pró-contribuinte, se fôssemos tomados pelo sentimento que a gente está, no momento que a gente está vivendo. Então, eu sei que muitas pessoas questionaram a aprovação dessa votação, mas nos parece que realmente foi a melhor decisão a ser tomada para esse momento. Vamos aguardar realmente o mérito, mas como a professora trouxe para nós, né, essa matéria que é o que a gente tem orientando os alunos, os clientes, é que realmente hoje pacificado é o valor a recolher, né? Mas que já a posição do STF, se analisarmos os votos de alguns ministros que foram contra a exclusão, apontava-se o ICMS do documento fiscal a ser excluído, não da apuração. Mas, como a professora trouxe para nós, o que está pacificado, que está através de soluções de consulta e da própria IN, nesse momento é o a recolher, né, mas não deixando de discutir o nosso direito ao valor maior do crédito, né, professora? Isso aí. Perfeito. Estou só arrumando meu som pessoal do Instagram, que eu estou no YouTube e no Instagram, então o som fica bom para um, a gente vai conseguindo ajustar essa maneira, essa live que dois finais, né? Nós estamos se organizando e o pessoal vai nos avisando se o som não estiver bom, a gente vai arrumando aí. Bom, professora, lá nós temos uma segunda situação sobre PIS e COFINS, né, professora? Isso. Pessoal, a segunda dica sobre PIS e COFINS, estamos chegando já passamos a metade das dicas, tá? São 10 dicas, passamos 5 dicas, 4 de lucro real, 1 de PIS e COFINS, vamos passar mais uma então. A sexta dica da noite é o conceito de insumos, pessoal. Deem uma olhada com carinho no PIS e COFINS, na parte de créditos do cliente de vocês, porque algum dinheiro também está ficando na mesa, tá? O que a IN 1911 de 1919 trouxe como pacífico, e eu vejo clientes não aproveitando, tá? Bens ou serviços, mesmo utilizados após a finalização do processo de produção. Isso é uma coisa totalmente nova. A IN 404 dizia que era no processo produtivo. A IN 1911 trouxe uma coisa diferente, que mesmo utilizados após o processo produtivo, tenham sua utilização decorrente de imposição legal. Olha aí, tem muita coisa acontecendo por força de lei nas empresas e que não se aproveita crédito, tá? Tem que conhecer a operação do cliente a fundo. Daisy, perfeito. Se tu não conhece, tu deixa esse tipo de coisa passar. Então, exemplo, teste de qualidade, tratamento de efluente, vacinas aplicadas em rebanho, por exemplo,
A posição de selos, lacres, marcas. Então, pessoal, o que tiver de imposição legal, deem uma olhada no cliente de vocês, porque pode trazer uma economia bem significativa, tá? E um outro item que veio na IN 1911 é bens e serviços especificamente exigidos pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra. O que é isso? Os EPIs, pessoal. Os EPIs, tem empresa que não toma do EPI ainda, não sabe. Então, fiquem atentos, tem outras possibilidades de créditos, de conceito mais amplo de insumos, que daí é discutido pelo STJ, já é uma discussão mais judicial, mas pacificamente deem uma olhada nesses dois trechos da IN 1911, que também se identifica algumas oportunidades de economia para as empresas. Perfeito, professora. Sobre essa matéria, eu tenho acompanhado muitos artigos. Ultimamente, um abraço à professora Deise, também comentou com a gente ali, está participando. Pessoal no Instagram, pessoal no YouTube também, o André, a Nara, fazendo alguns questionamentos que a gente vai ajudar depois a entender melhor. Mas a gente tem discutido muito essa questão que, em função da pandemia, das próprias exigências por parte do fisco, no aumento de IPI, no excesso de cuidado que a gente precisa ter para as empresas que podem operar, que são consideradas como essenciais, estão tendo algumas despesas com IPI, se realmente essas despesas também vão poder ser discutidas, ser apropriadas, o seu crédito como insumo, como essencial. O pessoal que me acompanha nos meus grupos do Telegram, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram lá, que me acompanha, que não me acompanha, pode seguir. Eu compartilho bastante material sobre essa matéria, tenho conversado com muitos professores sobre isso, que esse aumento de despesa que as empresas estão tendo para a sua operação, com essa última posição da STF, bem como da IN, em função da essencialidade, para a gente poder apropriar esse crédito. Então, realmente é uma discussão muito boa. Se na própria escrituração do lançamento a gente não pode apropriar, eu creio que é uma boa discussão inicial para que a gente possa ter mais à frente. Mas nos parece que está aumentando o rol de despesas essenciais que as empresas estão tendo para poder operar, para poder operacionalizar as suas atividades, para continuar funcionando, e nos parece que, no mínimo, discutível, né? Essas novas despesas, essas novas, vamos dizer assim, necessidades que as empresas têm e estão tendo para conseguir operar nesse momento de pandemia. Acho que é um ponto a ser discutido mais à frente, talvez essa matéria eu tenho compartilhado bastante artigos, tenho sigo de algumas revistas tributárias que tem me seguido no Instagram, lá no Facebook, Diego Fraga, tem meus grupos de estudo, a professora também, a gente divide bastante conhecimento com os alunos, com os amigos, não precisa ser aluno. Eu sempre digo, sendo da área tributária, não importa a tua graduação, se tu é contador, se tu é advogado, se tu é tarólogo, se tu é nefrólogo, enfim, trabalha com tributos, é tributarista, né, nos acompanhando, é bem importante, né? Então, nós já trazemos duas situações sobre PIS e COFINS, realmente é uma grande discussão, podemos ter uma live somente de PIS e COFINS, né? Tamanha a necessidade e a complexidade dessa matéria, né? Principalmente depois dessa última instrução normativa 1911 trazido pela Receita Federal, que a gente pode acompanhar bem de perto, né, professora? Bom, sobre PIS e COFINS, a teria, senhora, você, né, minha amiga, a professora teria mais alguma coisa para nos acrescentar? Assim, ó, eu vi duas perguntas muito interessantes aqui no YouTube, tá? Que eu acho que a gente podia pegar o gancho. O André, meu conhecido, meu amigo, perguntou assim, ó. Aproveitar o Pacífico pode comprometer a discussão sobre a matéria? Entendo que não, tá, André? Entendo que tu não perde o direito a discutir. Tu garante o que é pacífico, mas tu não abre mão, não tem nenhuma previsão legal, pelo menos eu desconheço, que te obriga a abrir mão de discutir o aspecto da não cumulatividade, tá?
E a Beatriz perguntou sobre a recuperação dos créditos anteriores a 2019. Como foi através de uma iene a 1911, Beatriz, nada na legislação mudou. Continua sendo a 10.637, falando de insumos, continua sendo a 10.833, que fala de insumo, ela revogou outras ienes. Então, não há uma inovação. A IN 1911 trouxe alguns exemplos, né? Consideram-se insumos, inclusive, 2 pontos. Então, eu não vejo impeditivo de resgatar o passado. Impedimento legal, eu desconheço, tá? Salvo o melhor juízo. E é uma das pautas que a Procuradoria-Geral da Fazenda suscitou nos seus embargos oferecidos é a própria modulação dos efeitos da decisão, né? De que ela acontecesse apenas para 5 anos, né? Após essa decisão que ela não retroagisse, né? Também é uma das matérias caras a ser definidas pelo STF e acabou que ia ser definido no dia 1º de abril, no dia da mentira, não foi suspenso pelo presidente do STF e aguardamos essa decisão e vamos seguir as orientações, né, dos profissionais da área que a gente vem indicando, né? Alguns são mais arrojados, outros têm um comportamento mais restritivo, mas enfim, o direito a buscar esses créditos judicialmente eu não vejo suspensão nenhuma. Acho que a gente tem que buscar, a gente tem que tentar buscar, mas sim, né, atualizar de forma mais segura a legislação que nós temos hoje, né? Temos algumas soluções de consulta, temos a própria IN, mas essa pauta está em discussão, ainda não está encerrada. Certamente é uma das matérias mais longas discutidas no STF a respeito de direito tributário, né? Tem algumas questões que muitas vezes me causam espanto, como acontece muito nos refis, quem me acompanha nesse semestre também, a questão de adaptar a empresa para os regimes optativos de tributação, que é quando o Estado exige que a gente abra mão do direito à discussão. Isso, para mim, é uma violência extrema que o Estado, que a União, enfim, que qualquer ente federativo faça com os contribuintes. Acontece muito nos refis, né? Por aí que acontece. A gente abre a mão do nosso direito para se aproveitar de um benefício, né? Isso, ao meu ver, é extremamente inconstitucional. Se nós pegarmos o artigo 5º, acho que no inciso 35, nos traz essa definição que a legislação não pode nos exigir abrir mão do nosso direito. Então, realmente, toda vez que eu vejo uma legislação e ela nos traz essa mensagem precisa, para aproveitar esse benefício, precisa abrir mão do seu direito à discussão. Isso, para mim, é uma violência. Se não me falha a memória, nós já temos um recurso especial na STJ sobre essa matéria. Realmente, você abrir mão do seu direito para se utilizar do benefício com um Estado democrático, realmente ele não se aplica. Mas, enfim, né, essa matéria está sendo discutida nas cortes superiores, ainda não tem uma definição, né? Bom, já chegamos na metade da nossa live, né? Ainda temos falar do Simples e da Folha, né? Infelizmente, pouco tempo, né? Eu gostaria de ter mais tempo de ficar com a professora Sigrid aqui, mas enfim, professora, né? Talvez outro dia a gente volte a conversar. E a senhora também, você, né? Desculpa, a senhora, na força do hábito, né, da educação, a professora também tem algumas situações sobre o Simples Nacional para trazer para nós, né? Um abraço para o pessoal do Instagram, da professora que está na live lá, o pessoal também nos cobra para a gente mandar um oi. A gente manda um oi para todo mundo, pessoal. Para todo mundo que está nos assistindo, ou no YouTube ou no Instagram, não tem problema. Tá. Pessoal, então, assim, ó, os últimos 4 pontos da noite, tá? Vai ser 2 de Simples e 2 de folha de pagamento. O Simples, deixa eu passar a lâmina aqui. O Simples, pessoal, diz respeito aos comerciantes de produtos sujeitos ao monofásico, ou seja, substituição tributária, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de PIS e COFINS, tem também o ICMS, mas o que é bem interessante agora é o PIS e COFINS por causa da restituição dos impostos, que é uma possibilidade diferente do ICMS. Então, assim, pessoal, se vocês trabalham numa empresa que esteja no Simples ou conhecem algum
professor, desculpa, algum colega, algum amigo, parente que seja proprietário de bar, restaurante, supermercado, mini mercado, posto de gasolina, loja de conveniência, loja de autopeças, farmácia, perfumaria, drogaria, pet shop, esse pessoal pode estar deixando dinheiro na mesa também, tá? Por quê? Por causa do PIS e COFINS monofásico, o ICMS também, mas o PIS e COFINS existe previsão de ser restituído o passado, 5 anos para trás. Então, essa figura aqui, ó, que está sendo mostrada no YouTube, mostra o percentual de PIS e COFINS incidente sobre cada faixa de faturamento. Então, tu pode resgatar do passado até 6,54% do faturamento, mas tem que ser comerciantes tributados pelo anexo 1, tá? Que comercializem itens do monofásico. Então, são basicamente essas empresas aqui que estão listadas, tá? O ICMS também tem como recuperar o passado, mas tu compensa com as próximas DAS, os próximos DAS, tá? O PIS e COFINS tem possibilidade de restituir, tá? ST de cigarros, exatamente, Ana. Ana, minha aluna! Perfeita. A Ana também segue nos grupos, a gente está sempre discutindo sobre essa matéria. Então, muitas vezes, não é dada a devida atenção aos monofásicos nesse ramo, né, professora? Nesses ramos, né? Muitas vezes, eu sempre digo nos treinamentos ou nas aulas, eu conversando com os amigos, que muitas vezes o dinheiro vivo das empresas está nos arquivos mortos, né? Está lá naquelas notas fiscais escondidas, né? Muitas vezes a gente tem que fazer esse trabalho, né, também do monofásico, né? A professora Daisy tinha feito um comentário, eu acabei escapando aqui do Instagram, depois eu retorno o comentário dela. A Beatriz ali pediu para a gente ficar uma meia hora a mais, né? Infelizmente, o contato da professora é só de uma hora, é caro, né? Os alunos que quiserem saber mais, venham participar do nosso curso aí, venham para os grupos, venham participar do PICAP, que certamente a gente vai conseguir destacar mais informações por aqui. O Dr. Felipe também concordou, o Dr. Felipe só é o reitor da faculdade, está nos assistindo, e obrigado pela audiência de todos. O Dr. Felipe também, essa questão da exigência de abrir mão da discussão, né? Talvez acho que ele esteja aliado ao meu pensamento também, né? Que é inconstitucional essa exigência por parte do fisco, né? Bom, o CMS também, no Simples Nacional, a gente pode buscar, né? Se nós tivermos direito na DAS, se alguém tiver alguma dificuldade, essa semana eu compartilhei nos grupos do WhatsApp e do Telegram o manual de como proceder essa exclusão. Também converso muito com os professores, com a professora Daisy, sobre essa matéria. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo, com a professora Sigrid, que a gente passa algum material que precisar. Também, se quiser entrar em contato com o marketing da SBT para ter acesso aos materiais, o marketing vai responder para vocês. O e-mail é marketing@sbt.com. Podem solicitar a eles os materiais e também acompanhar o Instagram da professora no Instagram lá, já acompanhado por alguns alunos também. Bom, professora, dando continuidade aos simples, por favor, a palavra é sua. Pessoal, então assim, ó, para comerciantes é essa notícia boa, tá? Agora, o setor de serviços tem uma notícia boa também, porque foi criado o fator R, tá? Que joga algumas empresas lá para o anexo 5, que é super caro, é bem maior a alíquota, dependendo da faixa de emprego, do nível de empregabilidade que tiver. Então, assim, se algumas prestadoras de serviço, que alguns exemplos estão listados aqui na lâmina para quem está assistindo pelo YouTube, são exemplos, tá? Não é exaustiva essa lista aqui. Se algumas dessas empresas aqui
não tiver folha de pagamento de no mínimo 28% do ano, de 12 meses acumulado, ela vai ser tributada pelo anexo 5. Então, tem cliente pagando mais imposto do que precisa. Como é que resolve isso? Como é que resolve isso? Se eu tenho 28% da minha receita sendo considerada como folha de pagamento, eu estou livre disso. O problema é se eu tenho menos de 28%. Se eu tenho menos de 28%, eu faço parte dessa lista, eu vou lá para o anexo 5. Eu tributo a uma alíquota superior a 150%, dependendo da faixa, tá? Resolvo isso, pessoal, aqui, ó. Se eu tenho igual ou mais de 28% de folha de pagamento referente ao meu faturamento de 12 meses atrás, eu tributo pelo anexo 3. Porém, se eu tenho menos de 28%, eu tributo pelo anexo 5, tá? Então, pessoal, para escapar disso aqui, como a Ana falou aqui, né? Minha aluna, acho que é tua aluna também, Diego. Como a Ana falou, a gente aumenta o Prolabore, mas não paga pelo anexo 5, tá? Ah, mas aí eu tenho imposto de renda retido na fonte da pessoa física. Eu tenho INSS do Prolabore, sim, mas tu não vai pagar 150% a mais de imposto. Tu vai pagar um pouquinho a mais por causa do INSS, por causa do IR-fonte, tá? Da pessoa física. Mas regula isso aí pelo Prolabore, tá ok? Perfeito. Perfeito? É uma grande discussão que tem realmente sobre a questão do fator R, que você diz que o Simples Nacional de Simples não tem nada, né? É só o nome, né, professora? De simples não tem A nada. gente estuda muito agora, não vou entrar nessa seara, mas nós temos uma grande discussão sobre como fazer a prorrogação do pagamento que o Comitê Gestor do Simples Nacional permitiu. Hoje as empresas não estão conseguindo emitir as datas corretas, vai ser assunto para outra live, outra professora vai discutir sobre isso, que é uma rica matéria também. Mas o Simples Nacional de Simples não tem nada, né? Ainda, inclusive, falando no tocante do ICMS, nós temos muitas vezes o meio simples, né? Que a empresa pega e ultrapassa o faturamento, o sublimite de faturamento que os estados impõem e apuram o ICMS de forma normal e os tributos federais pelo Simples. Então, ainda o Simples Nacional ainda pode existir o meio simples, né? Então, realmente é uma matéria muito complexa, né? O sistema tributário, como o professor amigo nosso diz, não é para amadores, né? É verdade, complicado, é verdade, muito difícil. é verdade. E tem muito cliente deixando dinheiro na mesa nessa história no anexo 5, tá? Então, assim, é muito bom que a gente divulgue esse assunto, que a gente propague essa ideia para evitar que as empresas sejam oneradas desnecessariamente. Então, elas, em vez de pagar pelo anexo 5, elas pagam pelo anexo 3 e embolsam esse valor, o acionista embolsa esse valor através do Prolabore, tá ok? Não, perfeito, professor. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está entrando agora, nossos alunos, a Luciana, a Ana Carolina e o pessoal da pós-graduação, né, que nos acompanha aí, estão entrando no YouTube também, no Instagram, a Luciana também, a aluna nossa está entrando, né? Muita gente nos acompanhando, pessoas que sempre estão fazendo curso, nos acompanhando nos grupos, discutindo com a gente, nos acompanhando, pedindo material, a gente dividindo, o pessoal contribuindo também. Obrigado por todo mundo que está assistindo aí, muito importante, né, o feedback do pessoal, né, curtindo a nossa discussão, trazendo as questões, trazendo as dúvidas aqui
para os alunos, para os professores, né? A professora Deise, a própria Ana, bastante gente que nos acompanha. Eu sempre converso muito com a professora Deise, com a professora Sigrid, com outros professores, que todos nós não somos concorrentes, estamos todos no mesmo fronte, todos lutando para contribuir, né, para a carreira dos nossos alunos, né, para que todo mundo consiga avançar, para que a gente consiga avançar. As dúvidas é muitas vezes a matéria que a gente consegue buscar, e também acrescentar. Um abraço para a Adriana, também lá, sócio do professor Eduardo, está nos assistindo no Instagram também, pessoal no YouTube, né, para não ter pessoal, a gente está acompanhando aqui, que vocês estão junto com a gente, né, e o nosso esforço é esse, né, de que o pessoal consiga se desenvolver, a gente dividir conhecimento, a gente buscar o conhecimento, que é o que a gente gosta de fazer, né, o conhecimento ninguém tira da gente, né, o conhecimento que a gente adquire, e o interessante sempre é a gente conseguir compartilhar com mais pessoas o máximo possível. É o meu lema que eu levo para a vida, né? Um livro fechado não tem muito valor para nós, a não ser com peso de papel. Então, o nosso conhecimento também precisa ser um livro aberto para os nossos alunos, para os nossos amigos, o pessoal que nos acompanha, né? Pessoal, agradecendo aí, professor, no Instagram, no YouTube, né? A nossa discussão de hoje, a gente que agradece a audiência do pessoal, né, professor? Muito importante a gente ter o feedback dos alunos aí que nos seguem, né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Perfeito, professora. A Deb fez uma pergunta sobre fisioterapia, né? Um exemplo, acho que ela deu, se não seria mais interessante ir para o lucro presumido. Aí vai depender, tá, Deb? Se tu tem um faturamento inferior a 4.800.000, geralmente sim, né? Fisioterapia na pessoa jurídica com um sócio, 2 sócios, mas existem outras tributações, como o imposto de renda, contribuição social, a própria contribuição previdenciária patronal. Então, tem que ir para o Excel e fazer essa simulação, mas o anexo 5 deixa, assim, mais salgado, tá? Daí tem que botar no Excel e ver direitinho qual é o peso de cada tributo dentro do Simples e comparando isso com cada tributo fora do Simples, tá? Ou seja, pelo lucro presumido. Perfeito. Tá, vamos seguir que temos mais 2 dicas agora sobre folha. Podemos seguir, professor Diego? Por favor, nosso tempo, estamos com 46 minutos, tínhamos programados 1 hora, né? Então temos aí mais um tempinho para discutir sobre esses 2 itens, e depois a gente vai trazer um pouquinho do PCAF, da nossa expectativa, e também adentrar para convidar os alunos a conhecer esse projeto, né, professor? Mas, enfim, chegamos aí, talvez uma das tributações que para mim também é uma violência no Brasil, a gente que acompanha a história tributária, né, tributação sobre a folha, né, realmente é muito complicado. Eu sou muito crítico, a gente sabe que a tributação é importante, né? É a receita que o Estado precisa para prestar os serviços públicos, mas realmente a tributação que a gente tem sobre a folha, né? Antes de entrar nas dicas da professora, todas as contribuições que a gente tem sobre a folha, realmente é uma matéria que precisa ser discutida. Infelizmente, com todo esse momento triste que a gente vive de pandemia, nós deixamos de lado um pouco a discussão da reforma tributária, e também dentro do Congresso temos vários projetos, certamente podemos ter mais uma live sobre reforma tributária, mas é um assunto que acabou ficando um pouco de lado, mas também seria um momento que a gente discute direito tributário, direito financeiro, também poderíamos encaixar essa discussão, né? Porque realmente a gente vê hoje os entes federativos, principalmente os municípios, chegando com a bandeja na mão, pedindo dinheiro para a União, os estados também. Então, talvez esse momento de pandemia, de falta de recursos e, por que não dizer, de centralização de recursos por parte da União, nos força para essa discussão, né, de realinhar nossa tributação e, principalmente, a divisão dos tributos no Brasil, né? Simplificar a sua forma de cobrança e valorizar o local que a gente mora, né? Que é o município, né? E principalmente fazer uma análise sobre a tributação da folha de pagamento, é o salário do trabalhador, ele que só tem a sua força de trabalho para viver, né, professora? Bom, só queria introduzir esse assunto porque é uma discussão que eu queria ter outros momentos. Eu disse que essa live, se a gente pudesse beber na live, né? Pode mais, pudesse beber, passar horas conversando, nós deveríamos passar a noite inteira falando dessa matéria, né? Mas, enfim, professora, se quiseres trazer para nós, então, as suas dicas, a sua ponto de vista,
sobre alguma maneira da gente reduzir a nossa folhinha de pagamento lá. Por favor, professor, acrescente, traga sua luz do conhecimento para nós aí, por favor. Tá, pessoal, assim, ó. Com relação à folha de pagamentos, tá? Essa base legal aqui que está na apresentação, a 8212 de 91, artigo 22, diz que incide verba previdenciária sobre salário, tá? Itens relativos a verbas de trabalho, não verbas indenizatórias. Então, hoje em dia, a gente pode buscar 5 anos para trás o que se pagou a maior de verba previdenciária sobre verbas indenizatórias, certo? Não verbas que remunerem o esforço laborativo, e sim buscar o que tu pagou de verba previdenciária sobre verbas indenizatórias. Eu botei alguns exemplos aqui, tá? Terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, férias indenizadas, auxílio doença aos 15 primeiros dias, né? 13º sobre aviso prévio, ajuda de custo, vale alimentação, vale transporte, auxílio creche, auxílio educação. Então, a dica que eu dou é: revisem a folha de pagamento do cliente de vocês de 5 anos para cá e busquem sobre o que incidiu verba previdenciária sobre esses itens de pagamento, tá? Porque tu pode também restituir ou vir a compensar com débitos futuros esses valores. Perfeito. Certo? E vamos para a última dica da noite? Vamos lá. A última dica da noite, pessoal, é ainda uma ideia embrionária, tá? Mas eu já vi clientes buscando isso, ainda desconheço decisões sobre isso, mas é possível tu discutir o que tu pagou da multa de FGTS de 2015 para cá, tá? Por quê? Essa multa do FGTS é no caso de pagamento de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa. E esse adicional de 10% foi em função de compensação de rombo nas contas públicas. E em 2012, a Caixa Econômica Federal declarou que ela tapou o rombo. Então, o que acontece? De 2012 para cá, se descumpriu a finalidade desse tributo pago a maior, né? Então, o que tu pode discutir é, judicialmente, o desvio de finalidade desse FGTS pago a maior. Foi cobrado até 2019, tá? Pela Lei 13.932, passou a não se cobrar mais. Mas tu consegue discutir judicialmente 5 anos para trás. A Deise comentou, né? O famoso 10% provisório. Exatamente. Então, tu tem essa chance de discutir, tá? Por esse viés de desvio de finalidade. Tá? Então, assim, vamos ver se tem alguma perguntinha. O pessoal tá dizendo aqui que foi bem tranquilo, fator R e tal. Eu sei que foi tranquilo. O que mais que temos aqui? A Nara quer saber de mais cursos. Nara, tem um e-mail, tá? marketing@fbtedu.com.br. Tá? Manda e-mailzinho para eles que eles têm as informações sobre os cursos, tá? Perfeito. Eu acho que é isso. Bom, conseguimos, né, atingir as matérias que nós queríamos discutir nessa noite, né? Claro que gostaríamos de ter mais tempo a discutir.
Acho que realmente é um momento de nós, profissionais da área contábil, da área tributária, realmente mostrarmos o nosso valor no mercado. É hora realmente a gente contribuir para que as empresas continuem vivendo e principalmente continuem sobrevivendo. É um momento muito complicado e realmente nós temos uma orientação, ou talvez até uma desorientação, muitas vezes, por parte de quem deveria estar na nossa liderança, mas nós temos que fazer a nossa parte, contribuir para que os empregos continuem, para que as atividades das empresas continuem. Infelizmente, nosso tempo está acabando a live também, gostaria de conversar muito mais. Né? Obrigado a todo mundo que participou, os alunos, os professores, o professor Douglas, a professora Daisy, todo mundo que esteve junto, que gostou, que deu seu feedback. Acompanhe as nossas redes sociais, a professora Sigrid, já tive o prazer de me acompanhar, estou sempre atualizando os alunos com bastante artigo, bastante material. Tem um grupo no Facebook, grupo no WhatsApp, no Telegram, todas as redes sociais a gente, na medida do possível, do nosso tempo, estamos sempre se dedicando aos alunos, né? A professora Sigrid, junto com a professora Daisy, com o professor Douglas, que estavam nos assistindo também, fazem parte hoje do curso na FBT, que é o Programa de Capacitação para a Área Fiscal. A gente deixa o convite para vocês conhecerem, tem o site da instituição, na FBT. É um curso que a gente desenvolveu realmente com foco na prática, com todas as matérias que, particularmente, por mais que nós hoje estamos do outro lado ajudando os alunos, mas todos nós somos estudantes, todos nós estamos sempre acompanhando, e realmente são matérias que fez a diferença na nossa vida profissional. Reconhecer direitos tributários simples, nacional, PIS e COFINS, e-social, constituição de empresa, imposto de renda, ICMS, compliance, auditoria digital, tributos aduaneiros e planejamento tributário, que é a matéria da professora Sigrid, né? O curso começa agora dia 1º de junho, ele vai ser um curso totalmente online. Eu tive muito feedback de alunos depois da primeira edição no ano passado, o que a gente poderia melhorar, o que a gente poderia mudar. Né? E nós acrescentamos mais matérias, acrescentamos mais tempo, né? Acrescentamos mais tempo. O curso tem 100 horas de aula, realmente é um curso intensivo, vai ser o curso totalmente online, que já é uma sugestão dos alunos, mas em função da pandemia, o curso acabou realmente sendo online. Nós vamos ter as aulas com transmissão ao vivo, vai ficar um tempinho gravado. Vamos ter os hangouts com os professores de 1 hora após as suas aulas, 20 dias após a aula dos professores finalizados, os alunos podem corrigir os exercícios, tirar suas dúvidas com os professores, para ter o seu tempo hábil para conhecer, para estudar. Muitas vezes nem todos acompanham a tributação. Certamente auditoria digital, planejamento tributário, compliance, são matérias que muitas vezes a gente acaba vendo só em pós-graduações, né, para os alunos terem acesso, e a ideia desse curso é um curso de extensão, que todos possam fazer, todos que tenham interesse na área tributária, não estão com a sua graduação ou não têm graduação, são técnicos. A ideia mesmo é com que todos tenham acesso a esse tipo de informação sem precisar ter terminado a graduação, pós-graduação, que é importante, mas o nosso viés é prático. Ano passado a gente já teve a primeira edição, agora nós vamos para a segunda, própria exigência dos alunos, né? A professora Sigrid quer deixar o convite dela e também quer ofertar para quem quiser adquirir o curso com um descontinho da professora, por favor. Pessoal, então assim, eu sou professora de planejamento tributário. Aqui eu passei correndo em 1 hora 10 dicas, mas no curso vão ter muitas outras dicas. Vai ter como fazer, vai ter como operacionalizar, vai ter mais assuntos. Aqui eu pincelei rapidamente para que vocês tivessem uma boa base de como não deixar dinheiro na mesa em época de crise. Mas fica o convite aqui, eu quero muito conhecê-los, ser professora de vocês para mim vai ser uma grande honra. E aqui eu deixo o link para quem tiver interesse, né? E também, quem quiser usar o meu cupom Sigrid Chaves 10, consegue 10% de desconto e aproveita essa chance de cursar disciplinas muito práticas que vão tornar vocês conhecedores da matéria tributária de fato. Ok, professor, de novo eu
né, convido os alunos, venham conhecer esse projeto. Realmente, quando a gente desenvolveu esse projeto, foi para realmente trazer a prática, porque às vezes a gente não tem acesso a esse tipo de cronograma somente em graduação e pós-graduação. E como eu falei anteriormente, todos nós já sentamos muito para estudar, todos nós então precisamos realmente ter acesso ao conhecimento. Antigamente, lá quando eu comecei a estudar, a professora também, né, vamos dizer assim, nós não tínhamos acesso a tanta informação, nosso estudo era bem mais complexo. Hoje nós temos outras ferramentas. Então, quando a gente pensou esse curso, a gente pensou um curso bem prático, um curso com todas as matérias que realmente estão no dia a dia do profissional da área fiscal. Ele começa dia 1º de junho, mas ele vai ter suas aulas gravadas, vai ficar todo o tempo disponível, vai ter discussões com os professores. A gente, infelizmente, tem que acabar essa transmissão. Agradeço a todo mundo